surgiram novos detalhes realmente chocantes sobre o ataque noturno a Moscou em 17 de maio. Esse foi o maior ataque à capital russa em toda a história desta guerra. E deixe-me dizer logo o principal. Isso não são apenas ataques a alguma cidade qualquer. Isso é um rompimento sistêmico de 4 camadas de defesa antiaérea que Vladimir Putin construiu durante anos justamente para proteger Moscou e proteger o Kremlin. Lembro que, antes de 9 de maio, quase todos os sistemas de defesa antiaérea da Rússia foram trazidos para Moscou, mas acabou que nem isso ajudou Moscou. Além disso, ficou conhecido com o que exatamente a Ucrânia atacou e o que esperar a seguir. Aqui há vários pontos importantes que assustaram muito o Kremlin e deram esperança à Ucrânia. Enquanto todos olhavam para Moscou, drones ucranianos na verdade atacaram vários outros alvos muito importantes na Rússia, bem longe daqui. Em geral, vamos analisar tudo em ordem. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube e deixe um like neste vídeo. E escreva! Pode ser agora ou no final do vídeo o seu comentário aqui embaixo, porque isso é muito importante para o crescimento do conteúdo no YouTube. Vou ficar muito agradecido por isso. Além disso, siga meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Vou relembrar rapidamente onde as forças de defesa da Ucrânia atacaram. Na noite de 17 de maio, houve um dos maiores ataques ucranianos contra Moscou. Os sistemas de defesa antiaérea russos foram acionados em várias cidades da região de Moscou ao mesmo tempo. Em Zelenogrado, após ataque ou ação da defesa antiaérea russa, houve incêndio. Explosões foram ouvidas em Khimki, Lobnia, Narofominsk, Klin, Skodnia, Dedovsk e Durikino. Vou dizer logo de cara, se eu coloquei o acento errado no nome de alguma dessas cidades mokshanas, não estou nem aí. Eu conscientemente nem quero memorizar o nome das cidades nessa Rússia selvagem. Eu realmente não me importo com o nome correto das cidades lá naquele pântano. Ponto final. Onde foi atingido, o alvo dos drones foi a fábrica de produtos semicondutores sob sanção chamada Angstrein. Estamos em Zelenogrado. O Parque Tecnológico Elma também foi atacado. Um incêndio começou lá. No Parque Tecnológico são produzidos equipamentos eletrônicos, instrumentos de medição e controle, equipamentos ópticos, processamento de materiais, pesquisa científica e atividades de tecnologia da informação. O impacto de drones ucranianos também foi registrado no território da estação de carregamento de derivados de petróleo Solnechnogorskaya. Fica na vila de Durikino, região de Moscou. Também houve um incêndio no MKB, o MKB Raduga, um escritório russo de projetos de engenharia mecânica. Ele está localizado na cidade de Dubna, na região de Moscou, e lá são produzidos mísseis de cruzeiro e seus componentes. O aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, também foi fechado. Ali. Ali, aham. Está fumegando. Parece que derrubaram. Isso é Khimki, só avisando. Никитос сбивай членом. Estão atacando Khimki. Porra, isso é uma merda inacreditável. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Охренеть. Agora vamos ao que as forças de defesa da Ucrânia usaram para atacar a capital russa dos Mokshas. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou oficialmente que as forças de defesa usaram os desenvolvimentos ucranianos RS-1 Bars, FP-1 Firepoint, aquele mesmo drone Firepoint, Bars SM Gladiator e outros. Ou seja, todos esses são exclusivamente drones de longo alcance puramente ucranianos. A Rússia anunciou a suposta derrubada de drones, 556 drones, e isso por si só já mostra a escala desse ataque.
O recorde anterior foi em 7 de maio, 347 drones. Antes disso, em 25 de março, 389. Agora, 556. Como podem ver, o aumento ocorre sempre. E toda vez Moscou declara que interceptou tudo, mas mesmo assim, por algum motivo, refinarias de petróleo pegam fogo e destroços caem nos aeroportos. Agora, o mais importante. O que afinal é preciso entender nessa história? Todo espectador precisa entender isso. A região de Moscou é a zona aérea mais fortificada de toda a Rússia. De toda a Rússia, absolutamente. Ao redor de Moscou e na própria Moscou existem nada menos que 4 linhas escalonadas de defesa antiaérea e antimísseis. Esse é o anel externo ao redor de toda a região de Moscou. O segundo é o anel médio. O terceiro anel segue o anel viário de Moscou e o anel interno de defesa aérea da cidade. Esses são literalmente os Pantsir, nos telhados e torres por toda Moscou. E aqui está o que é criticamente importante nessa história. Nesta noite de 17 de maio, drones ucranianos romperam 3 dessas 4 linhas de defesa. Esse é o melhor resultado da guerra até aqui. Olhem para o mapa dos ataques para entender a escala. Zelenograd é a 4ª e 3ª linha de defesa antiaérea, elas foram rompidas. Acerto direto no Parque Tecnológico Elma e na empresa Angstream. O Serviço de Segurança da Ucrânia informa, cito, a empresa é importante, faz parte do complexo militar industrial russo e está envolvida na produção de microeletrônica, radioeletrônica, sistemas ópticos e robótica para as necessidades militares do inimigo. Depois temos Kapotnia ou Kapotnia. Isso já é uma zona interna de Moscou, ou seja, a 2ª e 3ª linha de defesa antiaérea. No final, houve um incêndio na refinaria de petróleo Gazprom Neft em Moscou. É um dos principais fornecedores de combustível para Moscou e a região central. Capacidade: 12 milhões de toneladas de petróleo por ano. Produz gasolina automotiva, diesel e querosene de aviação. Em seguida, Solnechnogorsk. Esta é novamente a zona interna de defesa antiaérea, ou seja, a 2ª e 3ª linha de defesa de Moscou. A estação de bombeamento da Transneft em Durikino foi atingida. Este é o mais importante nós logísticos do abastecimento de petróleo. Ataques à estação de bombeamento de petróleo em Volodarskoye também foram confirmados. Assim, vários alvos foram atingidos em uma única noite. Infraestrutura petrolífera do centro da Rússia. Em seguida, Sheremetyevo. Destroços de drones caíram no território do aeroporto. Como resultado, um dos maiores aeroportos da Rússia foi fechado e restrições foram impostas em Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky. Krasnoyarsk, Krasnodar, Nizhny Novgorod. Essas também são regiões adicionais que foram atingidas. Mas é importante entendermos uma coisa nessa história. Os drones ucranianos conseguiram romper com sucesso 3 das 4 linhas da defesa escalonada de Moscou. E isso sem contar que eles ainda precisaram chegar até lá. Passando por várias regiões, os russos reuniram uma enorme quantidade de sistemas em Moscou. Mas a densidade não compensa a qualidade e a quantidade dos nossos drones ucranianos. Os drones avançam em ondas a altitudes ultrabaixas e por várias direções. Essa é uma tática clássica de esgotamento da defesa aérea. E agora Moscou não é mais algo distante da linha de frente. Não. Hoje a Ucrânia mostrou claramente que a guerra pode acontecer onde ninguém esperava. A Rússia já declarou que, claro, há vítimas. Em Khimki, uma pessoa morreu e outra está sob os escombros. Em Mytishchi, 2 pessoas morreram. Segundo o governador da região de Moscou, Vorobyov, 3 morreram e 4 ficaram feridas. Destroços da defesa aérea russa caíram sobre prédios residenciais. E foi exatamente isso que aumentou o número de vítimas entre a população civil. É importante notar que Moscou não foi a única sob ataque, o que é interessante. A questão é que, enquanto toda a defesa estava concentrada em Moscou, os ataques atingiram a Crimeia ocupada. O Serviço de Segurança da Ucrânia também atacou o aeródromo militar de Belbek. Foram destruídos um complexo antiaéreo Pantsir S-2, um hangar com radar para o sistema S-400, um sistema de controle de drones Orion, uma estação terrestre de controle de vantes PO, um forpost, um ponto de transmissão de dados terra-ar, a torre de controle e um hangar no aeródromo. Ou seja, enquanto Moscou se distraía com os drones, a Crimeia recebeu um ataque separado contra toda a infraestrutura de aviação militar. E lembrem-se que Putin retirou parte da defesa antiaérea de toda a Rússia para proteger a própria pele em Moscou. Os ataques se espalharam ainda mais. A Ucrânia atingiu um navio patrulha de fronteira do projeto 10.410 Svetliak no porto de Kaspisk. Atenção, isso é o Daguestão.
Ou seja, a Ucrânia já está destruindo a frota russa no Mar Cáspio, que antes era considerado intocável. Vale ressaltar que de lá, do Mar Cáspio, os russos atacaram não só a Ucrânia, mas também na época a Síria, e ninguém conseguia alcançá-los lá. Parecia que era um mar interno dos russos e iranianos, como se fosse uma zona totalmente intocável. Agora, os navios estão pegando fogo lá. Além disso, em um dia, no Donbass, foram atingidos sistemas de defesa antiaérea Tor M2 e um trem combustível e lubrificantes. Assim, em apenas um dia, a Ucrânia realizou ataques desde Moscou até o Mar Cáspio. Zelensky, aliás, declarou hoje o seguinte, cito: "Uma boa onda das nossas investidas diplomáticas garante essa oportunidade para a Ucrânia. A distância até os alvos desta vez é de mais de 500 quilômetros. Isso é importante também porque a região de Moscou é a mais saturada com meios de defesa aérea russos. Eles protegem seu reduto de poder, mas as ações de longo alcance da Ucrânia já estão superando isso. Os russos precisam pensar sobre suas refinarias de petróleo, sobre suas próprias empresas e não sobre como destruir a vida de outros povos na Ucrânia, na Moldávia ou em qualquer outro país vizinho." Deixo reticências aqui. Como sempre, compartilhe suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para que você receba as notificações e não perca novos episódios. E inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News. O link está na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.